resolver aqui um exercício com a ideia de ponto médio. Começamos com o mais básico, a determinação do ponto médio de um segmento de reta, e depois vamos fazer algo um pouquinho mais complicado, que poderia aparecer, por exemplo, num teste. Vamos a isso? Então, começamos por considerar aqui três pontos, A, B e M, e na primeira linha pedem-nos as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Temos aqui já a fórmula do ponto médio, tens de saber de cor, não é? A partir das coordenadas de dois pontos, e a ideia básica é fazer a média, no fundo, das coordenadas dos dois pontos. Portanto, a média entre as coordenadas x, x1 mais x2, dividindo por 2, e depois, então, a média entre as coordenadas y, y1 mais y2, e dividir por 2. Portanto, a ideia é muito simples. O ponto, digamos que fica a meio caminho entre um ponto e o outro. O ponto médio entre o P1 e o P2. Vamos aplicar. Neste caso, os pontos são A e B, por isso o ponto médio do segmento AB será o seguinte. Menos 3, a primeira coordenada do ponto A, mais a primeira coordenada do ponto B, que é 5, e vamos dividir por 2. Depois a segunda coordenada do ponto A, que é 2, mais a segunda coordenada do ponto B, que é 3, e vamos dividir por 2. Vamos fazer as contas, portanto temos menos 3 mais 5, que nos dá 2, sobre 2 dá 1, e a segunda coordenada 2 mais 3, que dá 5, dividindo por 2, temos 5 meios. Portanto, bastante simples, o ponto médio seria 5 meios. Agora, no segundo exercício nós temos algo um pouquinho mais complicado, que é, vamos conhecer o ponto médio e um dos extremos do segmento. Vamos só fazer aqui um esboço da situação. Ajuda a perceber, portanto é uma boa ideia fazê-lo. Vamos colocar aqui toda a informação que temos. O segmento é AC, portanto os extremos AC, o ponto médio aqui. Agora vamos ver o que é que já temos. Temos o ponto A, menos 3, 2. Temos o ponto M, menos 1 meio, menos 1. E não temos o ponto C. Portanto, aquilo que nós queremos descobrir neste caso é um extremo do segmento. Portanto, vamos atribuir-lhe aqui x, y, que serão as suas coordenadas. Isto é o que nós queremos descobrir. Ok. Então, com o conceito de ponto médio, nós agora podemos recorrer à fórmula, por exemplo, e aplicar com o que temos, não é? Vamos escrever aqui que se fizéssemos o ponto médio do segmento AC, iríamos usar as coordenadas dos extremos, não é? Portanto, iríamos fazer o quê? Menos 3 mais x a dividir por 2. E esta coordenada, nós sabemos que é a primeira coordenada do ponto médio, a coordenada que é a abscissa, e deverá dar menos 1 meio. Nós já sabemos o resultado, está aqui. Portanto, para a coordenada x já está, para a coordenada y, o que é que vamos fazer? Mesma coisa, portanto, se fôssemos determinar o ponto médio, iríamos usar estas duas coordenadas, iríamos fazer 2 mais, neste caso, y a dividir por 2, que sabemos que terá de dar menos 1, que é a segunda coordenada do ponto médio. Portanto, juntando estas duas ideias, vamos descobrir agora qual é que tem que ser o x e o y para que o M seja ponto médio daquele segmento. Podíamos apresentar isto de outra forma, podíamos colocar isto como um sistema. É outra maneira de apresentar, portanto, poderíamos colocar cada uma daquelas equações assim, na forma de sistema, portanto, menos 3 mais x sobre 2, igual a menos 1 meio, e na outra equação, 2 mais y sobre 2, igual a menos 1. É outra forma de apresentar, qualquer uma delas é válida. Vamos continuar com a de baixo, e uma vez que já temos o mesmo denominador, no caso da primeira equação, vamos simplesmente cortar os denominadores, ficamos com menos 3 mais x igual a menos 1. E no outro caso não temos, portanto vamos colocar o mesmo denominador, ficando com 2 mais y igual a menos 2. Ora, já não falta muito. Isolando o x na primeira equação, temos x igual a menos 1 mais 3 e y igual a menos 2. Fazendo aqui as continhas, temos x igual a
2 e y igual a menos 4. Portanto, o ponto C teria de ser o seguinte, o ponto com coordenadas 2, menos 4. Portanto, este era o ponto que procurávamos. Se quisermos, podemos verificar, não era obrigatório, mas podemos fazê-lo aqui à parte. Ou seja, a partir do ponto A, menos 3, 2, e do ponto C, 2, menos 4, podemos agora testar se realmente o ponto médio é este ponto M. Então vamos lá fazer. Se procurássemos o ponto médio agora, o que é que iria dar? Menos 3 mais 2 a dividir por 2, a média entre as coordenadas x dos dois pontos, e a mesma coisa com as outras duas coordenadas, portanto 2 mais menos 4 a dividir por 2. Vamos ver, menos 3 mais 2 que dá menos 1, temos menos 1 meio, e no outro 2 menos 4 menos 2, sobre 2 temos menos 1, chegamos a duas coordenadas que confirmam o que nós já sabíamos. Portanto, a nossa resposta está correta. O C tinha estas coordenadas. E está feito.